Bom dia, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua vida nessa manhã, amém? Na realidade não foi ontem, foi sexta-feira, durante o meio do expediente, né? Agência bancária cheia, ele me ligou e falou, você vai pregar domingo de manhã? Eu falei, beleza. Aí depois que eu aceitei, ele falou, a palavra do crente não volta atrás, é sobre Judas, tá bom? Aí eu descobri que tem um monte de Judas aqui na igreja, na parte pastoral. Não, tô brincando. Brincadeiras à parte. Saque da sua espada aí, seja ela digital ou impressa, e vamos começar a descobrir algumas coisas sobre Judas. Judas, o traidor. Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler o verso de número 12 até o verso de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 12 a 16. Você vai ver uma lista aí que muitas crianças têm um nome, e vai ver um nome que eu não conheço ninguém, e se houver, existem muitas poucas pessoas que têm esse nome, e eu não sei porque tanto Lucas, como Marcos, como Mateus, deixaram o camarada por último, deixaram ele lá por último, e ainda deram um adjetivo para essa pessoa. Evangelho de Lucas, capítulo 6, 12, na minha versão vai dizer assim, naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, Judas, filhos de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Bom, depois dessa vamos orar, queridos. Pai bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela sua palavra, Pai. Te agradecemos pela alegria de estarmos aqui nessa manhã, ó Pai, de louvar o seu nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida e o Senhor tem nos protegido, ó Pai. Agora te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que vai ser falado, explanado, seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que a sua palavra possa encontrar morada nos nossos corações e que possam se multiplicar, ó Pai, para as outras pessoas também, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Quanto a mim, meu Deus, esconda-me, ó Pai, atrás da sua cruz, porque careço dela continuamente na minha vida, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se nós fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos assim, qual é o discípulo mais importante? Eu tenho certeza que muitos colocariam Pedro. Pedro é o camarada mais importante. Olha, ele foi um chefe da igreja, ele com Paulo assumiu a igreja, a teologia romana diz até que ele foi o primeiro papa, ou seja, é Pedrão. Outros estariam dizendo, não, é João. João, o discípulo do amor, o filho do trovão que foi transformado, que escreveu os evangelhos, que vai escrever as cartas, que vai receber a revelação do Apocalipse. Eu digo, muito bem. Talvez você fale, não, foi Mateus, porque Mateus consegue fazer a transposição do evangelho judaico para um evangelho muito mais universalizado. E eu digo, amém, que bacana. E se eu fosse responder, eu colocaria Judas. E aí você fala assim, pastor, não está bem essa manhã. Pastor, não está legal. Eu sei que a traição foi horrenda. Dentro de um plano lógico, dentro de um plano psicológico, dentro de um plano emocional, é muito terrível o que Judas fez. Mas sabe, no campo espiritual, no campo da salvação, eu arriscaria dizer que ele foi o mais importante. Apesar de ser aquele camarada que tem uma fama terrível, e eu não quero fazer uma defesa de Judas, mas também o contrário, não quero malhar o Judas. A expressão malhar o Judas, que você que é mais novinho, que viveu nos grandes centros, talvez não saiba, mas era comum, há tempos atrás, principalmente no interior do Brasil, naquele sábado da aleluia, aliás, na sexta-feira santa, finalzinho da sexta-feira santa, fazia-se um boneco
Quem lembra disso aí? Só para mim não ficar muito achando que eu estou perdido no tempo. Muito bem, tem muita gente da minha idade aqui, que bom. Colocava o boneco na frente da casa de uma pessoa para no sábado da aleluia malhar o Judas. E aí arrebentava o bonequinho e tal. Agora imagine a sensação de alguém ir lá na frente da sua casa e colocar o Judas na frente da sua casa. Não seria interessante. Ou seja, Judas é um símbolo daquilo que é mais repugnante dentro da concepção humana, propriamente falando. Judas também não é famoso apenas pelo boneco que é lembrado no sábado, aleluia. É muito famoso a expressão o beijo de Judas, o beijo do traidor. Eu quero trabalhar o seguinte nessa manhã. Não vou malhar o Judas, também não vou mandar Judas para o céu, de maneira nenhuma. Mas eu quero fazer um exercício para que a gente possa entender tudo aquilo que passou na vida desse homem, que não deixou de ser comum, e que também não deixou de ser extraordinário, como todos os outros 11, mas que a gente possa fazer um exercício de tentar entender tudo aquilo que se passou na mente dele, para que nós possamos fazer esse exercício com o nosso próximo, entender tudo aquilo que se passa na mente do nosso próximo, para que a gente possa ajudar o nosso próximo, para que a gente possa fazer com que as pessoas não errem tanto, e também para que a gente seja uma pessoa melhor, que entenda os propósitos de Deus nas nossas vidas, que entenda o papel que nós temos na nossa sociedade, o papel que nós temos na nossa igreja. Porque malhar o Judas é fácil. O difícil é se colocar também na condição de Judas. E todo mundo sabe, eu vou lembrar no finalzinho, como que foi o final da sua vida. Quem era Judas? O único dos discípulos que era do sul de Israel, que era da Judéia. Judá significa Jeová conduz. Iscariote que significa homem. Quiriote, uma pequena aldeia do sul da Judéia. No meio dos 12, ele era um peixe fora d'água. Por que ele era um peixe fora d'água? Era o único que era do sul e todo mundo era do norte. Todos os outros 11 eram do norte. Todos os outros 11 viveram em volta do mar da Galileia. Eles tinham sotaques. Pedro foi traído pelo seu sotaque para que o galo cantasse 3 vezes. Judas, ele era um peixe fora d'água. Talvez ele tivesse dificuldade de ser aceito no meio daquele grupo. Talvez ele tivesse uma visão diferente dos outros. E é isso que é o desafio que nós precisamos. Se seu nome, então, é uma derivação de Judá, assim como Judeia é uma derivação, Judas é uma derivação. Infelizmente, aquele homem de Quiriote, ele foi muito mais conduzido pelas coisas desse mundo do que por Jeová ou do que por Yahvé, apesar de conviver e viver com o Senhor Jesus Cristo durante os 3 anos. O Evangelho de João fala que ele era o tesoureiro. Talvez ele era alguém que tinha uma capacidade muito grande. Filipe poderia ter uma capacidade de fazer a logística. Pedro talvez tivesse uma liderança nata e organizasse todos os outros da região da Galileia. Mas Judas talvez tivesse uma habilidade com o dinheiro. Só que de vez em quando parece que ele usurpiava, ele roubava alguns valores. O Evangelho de João, capítulo 12, 6, trabalha bastante isso, que ele desviava alguns dos valores. Muito bem, a gente já sabe alguma coisinha a respeito de Judas, e é esse o exercício que eu quero fazer. Se coloque no lugar de Judas. Quando você encontrar alguém aí, pelas ruas, por qualquer lugar, por qualquer situação, se coloque no lugar dessa pessoa. Quando nós nos colocamos no lugar da pessoa, nós começamos a entender melhor. E aí nós não somos tão precipitados, e a maioria dos autores, dos estudiosos, parece que pegam Judas e já mandam ele para o quinto daquele lugar. Já mandam e automaticamente Judas para o inferno. Mas vamos tentar entender como um todo, porque diz que o inteligente, o pensador moderno diz que o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio, ele aprende com os seus erros e com o erro dos outros.
Talvez nessa manhã nós vamos aprender com os erros de Judas, para que a gente também não venha a errar. Então o exercício proposto não é um exercício de condenação, muito menos é um exercício de absolvição. É um exercício preventivo para que a gente possa então ter o livramento, para que a gente possa fazer a coisa certa, para que a gente possa refletir realmente Jesus Cristo nas nossas vidas. E existe inúmeras suposições, inúmeras de ideias que possam dizer assim, que Judas traiu Jesus por causa disso, por causa daquilo, por causa do dinheiro, por causa de tantas e tantas coisas. Mas eu quero trabalhar três ideias, três temáticas que fizeram com que Judas traísse a Jesus Cristo, que fizeram com que Judas tivesse feito aquilo que ele realmente fez. Primeira coisa, Judas conhecia o poder de Deus, mas desconhecia as Escrituras. Vou repetir, Judas conhecia o poder de Deus, mas desconhecia as Escrituras. A Bíblia é clara como um todo, onde Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. São duas coisas que estão entrelaçadas, as Escrituras e o poder de Deus. Mas parece que Judas pulou uma. Ele conhecia o poder de Deus. Ele viu Jesus curando os enfermos. Ele viu Jesus ressuscitando Lázaro. Ele viu os pães serem multiplicados, o peixe ser multiplicado, ele viu o vinho ser multiplicado, ele viu leprosos ser curados, ele andou do lado do mestre, ele viu com aqueles olhos que a terra já comeu, o poder de Deus. Ele viu Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Então ele é uma daquelas pessoas que viu Deus literalmente na pessoa de Jesus Cristo. Mas parece que ele não gostava, ou se fez de modo desleixado, de modo que não contundente. Parece que ele não conhecia tudo aquilo que havia se falado a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes eu acho que ele nem ouviu o que Jesus falou, porque Jesus disse assim: um de vocês irá me trair. E ele não se atentou para isso. Isso parece que entrou por um ouvido de Judas e saiu pelo outro. Quando nós voltamos para a literatura ou para as escrituras que Judas tinha, nós vamos então para o Velho Testamento. Nós vamos para um grupo de salmos chamados salmos messiânicos. Ou seja, eram salmos que muito provavelmente estavam se referindo à pessoa do Messias, à pessoa de Jesus Cristo. Um deles é o 41:9, onde vai dizer assim, Salmo 41, verso 9: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que come do meu pão, levanta contra mim o calcanhar. Quando ele toma aquela atitude de entregar a Jesus Cristo, parece que ele esquece dessa parte, que era alguém íntimo, que era alguém que comia pão com Jesus Cristo, queria levantar os pés para entregar o Mestre. O Salmo 55, de 12 a 14, vai dizer assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse, eu suportaria, nem o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele me esconderia, mas é tu, homem igual a mim, meu companheiro. E nós poderíamos traçar um monte de outros versos que vão falar a respeito da missão de Jesus Cristo. Mas eu deixo esses para que a gente comece a pensar como Judas não olhava para as Escrituras para entender o papel de Jesus Cristo e para entender também o seu papel. Talvez se ele tivesse alguém para falar assim: olha, lê lá esse salmo, vê isso, talvez poderia ser diferente. Mas lá no mundo teológico, no aspecto da salvação, a coisa mais sublime que Judas fez foi trair Jesus Cristo, porque ele foi para a cruz do Calvário, verteu o teu sangue para que nós tivéssemos salvação. Não é apologia às coisas erradas,
É o entendimento que nós precisamos ter do que aconteceu. E eu volto a dizer que eu não vou defender, que eu não vou censurar, mas eu quero abrir a mente de cada um de vocês para que a gente entenda melhor essas coisas. Hoje existem muitas pessoas que falam de Deus, que falam em nome de Deus. Existem muitas pessoas que falam nas igrejas. Existem muitas pessoas que são das igrejas, mas quando eu ouço algumas coisas, eu imediatamente começo a pensar: tem isso na Bíblia? Qual é o respaldo que se tem para aquilo que está se falando? A pandemia, ela é um acelerador de fatos. Tudo foi acelerado na pandemia, tudo. O que nós pensamos foi tudo acelerado. O mundo foi acelerado, teleconsultas surgiram, a questão da comunicação, os aplicativos de comunicação começaram a acontecer de modo imediato. A pandemia acelera o processo do delivery, acelera tudo. Mas a pandemia também acelerou uma série de profecias, de coisas que as pessoas às vezes me mandam, e pode me mandar, não tem problema nenhum, e eu vejo, eu ouço, eu leio, e eu tento buscar alguma coisa na Bíblia, e eu digo assim: olha, esse camarada eu posso até conhecer, eu falo que não conheço, não quero julgá-lo, mas eu não consegui encontrar nenhum respaldo daquilo que está na Bíblia para que essa profecia possa se cumprir. São profecias faladas nos ideais, no que as pessoas acham, e a Bíblia não é o que eu acho. A Bíblia é o que ela revela de Deus para a minha vida, e muitas vezes eu vou ficar nervoso, #revoltado com ela sim, porque ela vai mandar eu dar outra face, ela não vai mandar eu brigar, ela vai mandar eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, ela vai mandar eu perder, porque só assim eu ganho, ela vai mandar eu ser o último, ela vai fazer coisas que humanamente eu não quero, e eu preciso entender claramente isso, para que eu possa ser um cristão genuíno, um cristão que entende a vontade de Deus e que sabe e que tem conhecimento da vontade de Deus. A questão do conhecimento, ela é muito interessante. O profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, um texto bem conhecido, vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sacerdotes ensinam coisas erradas. Vamos voltar lá para o contexto de Oséias. Oséias profetizou na parte do norte, quando Israel era um reino dividido ainda e não províncias romanas. Israel tinha reis, e os reis sucumbiram que os sacerdotes ensinassem coisas erradas, introduzissem outros deuses, fizessem coisas que iriam destruir a nação do norte, a nação de Israel, iam fazer com que aquele povo fosse levado cativo, e ensinavam coisas erradas. Nós precisamos aprender a ser bereanos. Falou, eu falei, vai para a Bíblia. Se você achar que não tem, me pega no corredor. Da onde que você tirou isso, pastor doidinho? Da onde que você tirou isso aí? Me mostra na Bíblia, qual que é a ideia que você teve? Nós precisamos começar a usar a Bíblia, e não aceitar argumentos goela abaixo, simplesmente porque achamos que está certo ou que está errado. O meu povo, falta conhecimento, e nós temos um papel muito grande, o papel de ensinar as pessoas o caminho correto. E nem sempre o caminho correto é aquele que eu acho que eu tenho, aquele que eu acho que é certo. O caminho correto é o caminho de Deus, na minha e na sua vida. Olha que coisa interessante, mesmo conhecendo a Deus, nós temos que tomar cuidado para não absorver falsos ensinos. Mesmo conhecendo a Deus, andando com Deus, Judas não conseguiu entender que Jesus Cristo tinha uma missão, tinha um papel, e ele precisava se submeter à vontade de Deus, mais do que tudo, mais do que a todos, para que ele pudesse cumprir o papel extraordinário que ele teve e que ele tem ao longo da história. Amém, queridos? Segunda coisa,
Sabe por que que Judas acabou traindo Jesus Cristo, que eu quero colocar na minha prédica nessa manhã? Judas foi tomado pela sua ideologia. Judas foi traído pela sua ideologia. E eu vou ser mais corajoso um pouco. Não existe qualquer coisa que termine como filosofia, ideologia ou ismo. Não existe nada que pode governar a nossa vida. O único ismo que deve governar a nossa vida é cristianismo, porque nós somos pequenos cristos. E eu disse que ele foi traído pela sua ideologia. Ele não foi traído por aquilo que Cristo ensinou. Ele não foi traído pelo cristianismo que nascia com os 12 homens extraordinários. A grande verdade é que ele não conseguiu entender algumas coisas básicas, primárias. Primeiro, que Jesus Cristo estava falando: meu reino não é desse mundo, meu reino é de outro mundo. Ele não conseguiu entender, e ele teve contato, e muitos estudiosos dizem claramente que Judas era um zelote. Talvez o zelote da turma seja o Simão, porque Lucas diz, lá no capítulo 15, olha lá, Simão chamado de zelote, mas ele esteve muito perto de um zelote. O que é zelote? Não é mais uma operação da Polícia Federal nesse país corrupto chamado Brasil, não. Se bem que tem uma operação por aí. Zelote era um camarada que acreditava que a espada e que o povo poderia tirar Israel da opressão dos romanos. Eles acreditavam que armando o povo e levando o povo para as ruas, eles conseguiriam vencer os romanos. E Jesus era o cara. Ele carregava a multidão ouvia, a multidão o admirava. Judas olhava para Jesus e falava: esse é o líder político que vai se levantar, vai conclamar Israel, nós vamos armar a população e nós vamos detonar tudo, vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Mas ele não conseguiu entender que Jesus também se deparou com outros grupos políticos, como os herodianos, aqueles que defendiam o rei Herodes, um rei vassalo, estrangeiro, colocado nas províncias romanas para servir o propósito do imperador romano. Jesus também se deu com outros grupos ideológicos, como os essênios, como os escribas, como os fariseus. E é interessante que Jesus não fez parte de nenhum. Jesus não fez parte de nenhum. Sabe por quê? Porque o rei dele não era aqui, gente, e ele deixou claro isso. Ele estava falando para a gente assim: vocês estão fazendo um Enem. Vocês estão fazendo um Enem para ver se vão entrar no reino dos céus. Quer dizer então, pastor, que eu não posso ter a minha ideologia? Tenha, mas aprenda a respeitar os outros. Eu não posso ter um pensamento? Tenha o seu pensamento, mas aprenda a respeitar os outros. Aprenda a conviver com o diferente. Imagine, Jesus era diferente de todos os camaradas, era diferente dos zelotes, dos escribas, era diferente dos fariseus, era diferente dos saduceus. E Jesus conviveu. Jesus falou de amor, Jesus falou de vida, Jesus falou de esperança, semeou tudo isso naqueles corações, mas não adentrou nesses caminhos. Semeou também no coração de Judas. Enquanto os outros 11 discípulos cresciam no caminho da fé, cresciam na vida espiritual, deixavam de ser filho do trovão, deixavam de ser precipitados, Judas parece que estava preso no mundinho dele. Porque o mundinho dele era somente esse mundo, a sua ideologia, o que ele pensava. E ele via algumas coisas que parece que reforçavam esse pensamento. Eles viam as pessoas falando: Jesus, Jesus, filho de Davi, e ele falava: esse é descendente de Davi, é ele que vai estabelecer o reino davídico novamente em Israel, é ele, Jesus é esse. Ele ouvia 2 discípulos dizer assim para Jesus: olha, esse samaritano não nos receberam, o Senhor está querendo que a gente ore, desça fogo do céu e consome todo mundo. E ele falava: é isso que precisa acontecer, é isso que precisa acontecer. Nós vamos orar, nós vamos descer fogo do céu. E vai acabar com tudo quanto é romano. Errado no conceito, porque o conceito era a ideologia dele, não era aquilo que Cristo realmente ensinava. Ele via discípulos querendo estar à esquerda e à direita do Pai, e ele falava: vai ser feito um reino, esses 2 camaradas aí vão ficar um à direita e um à esquerda. E ninguém está fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa.
E de repente aquele bichinho que a gente tem assim, né, um anjinho de um lado, para trás, para não ficar direita e esquerda aqui, que fica complicado, né? Para um anjinho na frente ou um diabinho atrás, né? Falou, vai lá, acelera o processo, entrega a Jesus Cristo. Os discípulos vão orar, vão descer fogo do céu, a população vai se revoltar e nós vamos resolver todos os problemas nesse mundo. Mas a coisa, ela é lá no outro mundo. Extermine da sua vida qualquer logia, qualquer irismo. Viva continuamente o cristianismo. Terceira coisa, Judas estava muito focado, mas muito focado nas coisas deste mundo. Olha o que a primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí é necessário nós entendermos o que é esse mundo. Esse mundo, João, Deus, não está falando assim, não ame a sua família. Porque minha família está no mundo, eu preciso amar a minha família. Eu preciso ser um bom marido, um bom pai. Não quer dizer que eu não tenha que cuidar da minha casa. Não quer dizer que eu não devo amar a minha igreja, pelo contrário. Esse mundo aqui é um cosmos, é um sistema organizado, e muito desse sistema às vezes nos oprime. Não ame as coisas que são desse mundo. Ou seja, desse mundo, ame as coisas que necessariamente você precisa amar, que são boas, mas aquilo que satisfaz muito a nossa carnalidade, aquilo que nós não precisamos, essas coisas deixam para lá. Mas Judas era um homem totalmente comprometido com as coisas desse mundo. Ele estava preso. Aquilo que ele enxergava como mundo, que nós podemos chamar de cosmovisão, que nós podemos chamar de semiótica, que nós podemos dar um monte de nomes. Nem sempre a nossa visão de mundo é realmente aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus quer para a humanidade. Ele era um camarada do mundo financeiro, ele cuidava ali do dinheiro, mas ele era tão preso nesse mundo que ele não tinha noção de valores. Olha só, sei que o Emir, na EBD, ele falou lá de um texto que compraram, um texto logo após a ressurreição de Lázaro, que Maria compra um perfume muito precioso, muito caro. Cadê os maridão aqui? Quanto que você ganha por ano? Responde aí. Quanto que você ganha por ano, marido? Pensa rapidinho aí, multiplica por 12. Muito bem, você é bom de matemática. Você já comprou um perfume para sua esposa nesse valor? Tira a primeira pedra, porque eu não comprei não. Nesse valor não. Nunca comprei. Então ninguém vai tirar a primeira pedra hoje. Amém. Glória a Deus por isso. Mas foi exatamente isso que essa mulher fez para Jesus Cristo. Pegou um salário de um ano inteiro, comprou um perfume e cuidava de Jesus. Judas falou, dava para comprar um monte de cestas básicas. Dava para ajudar um monte de gente. Dava para mudar um monte de gente. Jesus responde, vocês me terão por algum tempo, mas os pobres, vocês sempre terão na terra, não a censure. Teologia da prosperidade é uma falsidade. Hoje eu estou corajoso, eu vou falar. Teologia da prosperidade é uma falsidade. Não cabe nesse mundo em que nós vivemos. Cabe no futuro, lá no reino de Deus, uma teologia igualitária. Aqui sempre haverá o rico e sempre haverá o pobre. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Se você quiser ficar bravo com Jesus Cristo, tá bom? Ele fala exatamente no texto aonde ele está, em Betânia, isso. E aí Judas dá um valor muito grande, um ano de salário, por um óleo perfumado, por um unguento. Maria sem noção. E aí ele vai lá e traz Jesus Cristo por 30 moedas de prata. O preço de um escravo. Um preço que era muito inferior aos 300 denários, aos 300 dinheiros trabalhados. E ele traz Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo lá no Velho Testamento. Ele tinha perdido a noção
das coisas também desse mundo, porque ele enxergava somente aquilo que ele quer enxergar. Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. É verdade, ele não quer ver, não adianta. Nós não temos como pegar os seus olhos e fazer com que ele enxergue as coisas. Precisamos entender que o que nós vemos, queridos, é passageiro, vai desaparecer. Mas aquilo que nós não vemos, como diz Paulo, aquilo que nós vemos é eterno. Isso valerá. O que foi entronizado não foi os 300 denários, os 300 dinheiros. Foi o ato e a adoração daquela mulher em servir a Jesus Cristo. E é por isso que ela é, então, lembrada. Nós estamos nesse mundo, mas sabe, eu sou cidadão dos céus. Você é cidadão dos céus. Você foi feito para morar nos céus. No teu novo nome não vai estar lá escrito brasileiro, não. Vai estar escrito celestial. Você é do mundo celestial. E nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Para refletir e trazer o celestial para os dias em que nós vivemos. Não para ficar brigando por causa disso ou por causa daquilo. Se for brigar por alguma coisa, brigue por Jesus Cristo. Brigue por Evangelho. Brigue pela igreja verdadeira de Cristo Jesus. Vamos lá? Eu sei que eu estou calminho, eu estou tranquilo, eu estou light, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o final da vida de Judas. Comumente nós sabemos que Judas, após ter traído Jesus Cristo, ele não aguentou mais a pressão, e ele vai lá, faz uma forca, se enforca. Alguns estudiosos dizem que na realidade ele fez uma forca na beira de um penhasco, e o galho da árvore, ou a corda era meio ruim, e ele não conseguiu se enforcar, e que ele desceu ladeira abaixo, morro abaixo, desceu num penhasco, numas pedras, e acabou morrendo esmagado. Como ele morreu é um fato secundário, mas o que chama a atenção é o fato dele ter feito aquilo que ele fez, dele tirar a vida. É muito comum e é muito imediato dizer assim, que Judas fez um ato que não é permitido por Deus e que por isso ele foi então condenado. Deixa eu lembrar de Sansão para vocês. Lembra de Sansão? Estava lá Sansão, depois de idas e vindas, de caídas e erguidas, preso em umas colunas de um deus filisteu, de um templo de um deus filisteu chamado Dagon. E aí ele tem um encontro com Deus novamente, as suas forças voltam, e Sansão começa a puxar aquelas colunas do templo e destrói totalmente o templo. Quem é Sansão? Sansão é um mártir, pastor. Beleza, é um mártir suicida. Está lá na galeria do Heróis da Fé, de Hebreus 11. E aí? Judas desceu, Sansão subiu. Eu só vou fazer um negócio, não vou te responder não. Vou te dar de presente uma interrogação. E você acha que eu vou facilitar? Não vou não, vou piorar. E imagine que alguém resolva tirar a sua vida. More no 12º andar de um edifício. E ele pula. Eu cansei. Pulou. Aí quando ele está no 6º andar, ele fala, Senhor, que besteira que eu... Ele se arrependeu, não se arrependeu? Então ele estava condenado no 12º andar, estava salvo no 6º andar. Se esborrachou no chão, e você está doido para me perguntar, e agora, pastor? Eu falo, vai pensar um pouquinho. Vai pensar um pouquinho. O que eu quero trabalhar, sabe o que é? É o preventivo. Porque o preventivo vai fazer com que ele não pule do 12º andar, da onde as coisas começaram. Judas não conseguiria viver com os apóstolos, diante de tudo aquilo que ele fez. Não conhecia as Escrituras, porque tinha perdão para a vida dele. E ele faz aquele ato, e ele comete aquele ato. Munido pela sua ideologia que fracassou, ele erra novamente. Preso nas coisas desse mundo, ele não conseguiu ler a Bíblia, entender o Velho Testamento, dizendo que Jesus Cristo ressuscitaria e novamente estaria vivo. E aí, a pressão do mundo foi tão forte que Judas cometeu suicídio. As pessoas
geralmente cometem suicídio, porque elas têm um problema muito grande, e elas usam tirar a vida como uma solução para esse problema. E é isso que nós devemos ficar atentos. Esses tempos, o Gabriel, meu filho, tem 12 anos, ele tinha 11 anos na época, ele falou assim: estou cansado de viver. Eu falei: beleza, fica tranquilo. Esperei um pouco, né? No outro dia eu falei: filho, por que você está cansado de viver? O que está acontecendo? Não, pai, eu só estava bravo porque a mãe não deixou eu jogar. A mãe me tirou o videogame. Beleza. Passou 2 dias, eu levei ele na escola. Eu falei: e aquele negócio lá de não querer viver, como é que tá? Não, pai, foi bobeira minha. Eu falei: então tá bom. A grande questão é que existem sinais. As pessoas às vezes dão sinais de que as coisas não estão bem. E a gente precisa fazer algo. Talvez você está me ouvindo pelos meios digitais, preso na sua casa, preso na sua fortaleza. Você tem desejos suicidas. Eu quero falar para você, meu irmão, talvez para você que está aqui, talvez você conheça alguém. Eu quero dizer que existe solução para as coisas. Não existe nada maior do que o dom da vida. Procure alguém que possa te ajudar. Procure alguém que vai te orientar. E eu quero te dizer que maior é a graça e o amor de Deus do que aquilo que você fez, ou daquilo talvez que você pensou que tivesse feito. Procure alguém que possa te ajudar. Não seja vencido por esse mundo, mas ande do lado, conhecendo plenamente aquele que já venceu o mundo. E olha como é interessante, como as coisas são interessantes. Apesar de eu me sentir o Judas, né, que foi o pastor que sobrou para essa manhã, e antes do pastor Richard ter me ligado, ele me ligou na quinta-feira mesmo, brincadeiras à parte, foi na quinta-feira mesmo. Eu atendi, durante o meu trabalho, uma senhora, uma jovem senhora, e ela chegou e falou assim: moço, eu preciso ver o que meu filho tem aí. Trabalho na Caixa Econômica, ela queria ver se ele tinha fundo de garantia, alguma coisa. Uma senhora jovem, que ele fez uma besteira. Ela falou besteirinha. Ele fez uma besteirinha. E eu, imediatamente, né, falei assim: tá preso esse moleque, né? Fez uma caquinha, tá preso. Aí eu tive que perguntar para ela, para mim seguir ou não o atendimento. E ela disse assim: ele cometeu suicídio. E na hora eu parei, tomei uma água, respirei. Ela me apresentou o atestado de óbito, eu levantei tudo que tinha e informei para ela. Falei algumas coisas rápidas e pequenas que eu podia falar para ela naquele dado momento comercial, mas aquilo começou a mexer comigo e eu quero compartilhar para que possa mexer com você também. Não foi à toa que o pastor Richard me ligou. Não foi à toa que o pastor Fábio não quis ser o Judas. Não foi à toa que o pastor Christian falou só à noite, porque de manhã eu estou com fome. Era para que eu falasse algumas coisas para vocês nessa manhã. E que a gente não malhasse o Judas, mas que a gente evitasse, trabalhasse no nosso cristianismo, no nosso senso de cristianismo, para que isso não viesse a acontecer com pessoas. Para confirmar mais um pouquinho, ontem, eu estou fazendo uma reforma lá em casa. E o pintor chegou uma hora e ele falou comigo assim: ô Desi, sabe, eu tinha um amigo, a gente cresceu junto. Era um menino tranquilo, comportado, e ele brincou, muito mais comportado do que eu. E ele cometeu suicídio. Como é que pode isso? O que levou ele a fazer isso? E eu sou, você pode me chamar de cético, pode me chamar do que você quiser, mas depois que está feito, está feito. Depois que está feito, não adianta remoer, não adianta querer fazer a coisa doer. A gente tem que trabalhar antes, para poder entender o próximo, para saber o que o próximo pensa, para saber o que o próximo sente, para demonstrar amor para o próximo, para cumprir os mandamentos, que começa com o amor a Deus, mas
Continua com amor ao próximo. Judas conhecia só o poder de Deus, mas não conhecia o Deus revelado nas Escrituras. Muitas pessoas têm procurado o poder de Deus, mas deixam de lado e parece que traem Jesus quando a Escritura bate de encontro com a sua vontade. Muitas pessoas têm feito da ideologia o modo de viver, mas não têm feito do cristianismo o modo de ser. Muitas pessoas têm focado muito nas coisas desse mundo, mas têm esquecido do reino celestial do Senhor, do reino celestial de Deus. Vamos fazer exercício? Fique de pé. Fique de pé. Se você tem ou teve algo que tentou tirar a vida, a tua vontade de viver, que mexeu com o teu jeito de ser, de sentir, de enxergar o mundo, é o momento de você parar e procurar ajuda para que as coisas continuem certo, para que você não fique pensando naquele ponto de interrogação que eu deixei. Não estou condenando e nem estou salvando, mas que você pegue o caminho certo. E Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. É esse o caminho, esse é o jeito certo de viver, de enfrentar as coisas. Mas que nesses dias a gente deixe de ser egoísta, ache que o nosso jeito de pensar é o melhor. A gente deixa de ser egoísta e acha que a nossa pessoa é o centro da vida, é o centro das coisas, é o centro de tudo, para que a gente comece a dar valor para o próximo, para as outras pessoas. Às vezes é um amiguinho da escola, é o companheiro de universidade, é o companheiro do trabalho. Pessoas têm tirado a vida também. E nós podemos pensar, por que que Jesus foi traído por Judas? Ou o que fez com que Judas traísse Jesus? E o dinheiro é a explicação mais simples, mais lógica, mas não é a explicação maior que fez com que aquele homem traísse Jesus Cristo. É o momento de nós dizermos não para Judas, e sim para Cristo. É o momento de nós dizermos não para a morte, e sim para a vida na pessoa de Cristo Jesus. Vamos estar orando, depois eu passo para o pessoal do louvor. Enquanto o pessoal canta, você vai refletindo naquilo que eu falei, vai digerindo aquilo que o Espírito Santo falou e completou na sua vida, vai se colocando na direção de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Queremos te louvar, ó Deus, louvar o Deus da vida eterna, o Deus que tem preparado coisas maiores para nós, ó Pai, muitas vezes num outro mundo, o Deus dos altos céus, o Deus da graça e o Deus do amor. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos porque Cristo Jesus foi para a cruz do Calvário e nos livrou do fardo do pecado. E nos deu vida eterna e vida com abundância. Essa vida com abundância, Pai, nós precisamos aprender a compartilhar com o nosso próximo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar o mundo das pessoas que estão do nosso lado, ó Pai. Das pessoas que vão passar pelas nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, olhar as pessoas como Jesus olhou, com íntima compaixão. Não com desprezo porque pensam diferente. Não, ó Pai, com ódio, ó Pai, porque ódio não combina com o cristianismo, Deus. O que combina com o cristianismo é amor, ó Pai. Pai, ajuda com a sua igreja, Deus, que a sua igreja seja uma igreja movida de íntima compaixão, dirigida pela sua palavra, Pai,
crendo e sabendo e experimentando o poder de Deus. Pai, ajuda-nos, ó Pai, para que a nossa geração não seja a geração que vai malhar o Judas, mas seja a geração que vai amar também o Judas, ó Pai. E às vezes o Judas é aquele que está próximo, às vezes o Judas é o vizinho, é alguém, ó Pai, que me ouve e que vai me ouvir pela internet. Pai, semeie no coração dessa pessoa o amor, a graça de Deus. Dá a ele, ó Pai, vida, vontade de viver. Dá a ele, Pai, entendimento de que tudo aquilo que ele fez tem perdão para Deus. E Deus pode solucionar, não apenas no outro mundo, mas Deus pode solucionar nesse mundo, onde nós estamos fazendo uma prova para ir para o reino dos céus. Pai, que eu não seja vencido pelo monte de informações que chega das minhas redes sociais, que eu não seja vencido pelas informações que derramam o nosso WhatsApp, mas que eu seja vencido pela sua palavra, por aquilo que a Bíblia realmente me ensina e manda que eu faça. Que eu aprenda, ó Deus, a amar o próximo, como eu amo a minha vida, como eu amo a minha família, como eu amo a minha casa. Ajuda-nos, ó Pai, enche-nos, Deus mesmo, da sua graça e do seu poder, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, caminhar e vencer esse mundo, porque Ele já venceu por nós. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, te aplaudimos, ó Pai, só a Ti a honra e a glória, hoje e para todos sempre, amém.